Olá pessoal, tudo bem com vocês por aí? Eu me chamo Sérgio Batista, sou psicoterapeuta sistêmico e hoje eu quero falar um pouquinho dessa relação entre divórcio versus pandemia. Saiu recentemente a pesquisa aqui dos cartórios a nível nacional, dos cartórios do Brasil, e trouxe um crescimento que chamou muita atenção de taxa de divórcio nesse período de pandemia de maio a junho. E o nosso estado do Piauí ficou em segundo lugar com 122% de aumento nas taxas de divórcio, né? E, na verdade, isso não acontece só no Brasil, né? Recentemente, dando uma olhada fora, os ingleses, na Inglaterra, esse aumento de divórcio também aconteceu. Na China, por exemplo, quando eles atingiram em abril o processo de diminuição de mortes e contágio, isso se estabilizou, chineses correram para o cartório para fazerem muitos processos de divórcio. Então, isso chama muita atenção, né, para nós profissionais que trabalhamos as relações humanas e os impactos emocionais que isso pode causar também. Então, de uma coisa é fato, né, a crise, o isolamento, a pandemia trouxe muito mais desafio para as relações, para a convivência a dois. Né? Então, nesse momento agora, tudo está muito intensificado. Né? As pessoas, o casal, ele está muito voltado para esse mundo interno. Né? E nós sabemos que cada um de nós, quando chega para uma relação a dois, nós carregamos as nossas histórias, os nossos conflitos, nós carregamos também os nossos dons, carregamos uma série de questões do nosso sistema de origem para a relação a dois. E quando nós somos obrigados, né, quando nós estamos num confinamento obrigatório, a estar 24 horas convivendo também com as diferenças e com as necessidades que não são só as minhas, é esperado que tudo fique mais intenso. É esperado, sim, que esse casal passe por momentos muito desafiadores. Porque até mesmo os lugares da casa passam a ter significados diferentes. A cozinha agora não é só para comer e se alimentar. A cozinha, de repente, serve também como lugar de trabalho, home office. A cozinha serve de lugar para brincadeira, às vezes, com o filho. Muitas vezes, as dinâmicas da família agora estão intensificadas porque não é só o casal que está convivendo. Muitas vezes tem a mãe de um dos parceiros, às vezes tem o filho, tem outras pessoas que estão convivendo nesse sistema. E essa proximidade, ela é extremamente provocadora, né? E aí, como viver com essa dinâmica de intensidade de diferenças, de necessidades diferentes por bastante tempo e tão perto um do outro? Primeira coisa assim, gente, a se olhar, é que um casal que quer viver essa experiência, esse desafio do isolamento, com uma relação de convivência mais saudável, precisa fazer um trabalho mínimo, né? E eu trago aqui um caminho de possibilidades, não é uma fórmula, mas eu quero trazer dentro do meu trabalho como terapeuta de casal essa trajetória que os casais podem fazer, que não necessariamente precisa desencadear no divórcio. Primeiro processo, o casal precisa ter o mínimo de discernimento, de descrever para si e para o outro uma espécie de emocionômetro. Os semáforos, eles funcionam no verde, amarelo e vermelho, né? E aquilo ali tem um significado. Então, na relação a dois agora, seria interessante que cada casal descrevesse e conversasse entre si o que é aquilo que na relação a dois está no verde. Aquilo que vocês já fazem muito bem, aquilo que vocês já têm controle, aquilo que vocês conseguem dar conta enquanto casal. Se vocês têm consciência disso, já ajuda a identificar os pontos de fricção e de problemas dentro da relação. O amarelo, que seria tudo aquilo que o casal ainda está aprendendo a consolidar, tudo aquilo que o casal está aprendendo a controlar dentro da relação. Então, esse amarelo é aquilo que geralmente está em processo de transição, aquilo que vocês estão aprendendo a cuidar, a desenvolver. Pode ser a comunicação, pode ser o diálogo.
Porque como está tudo muito intenso, por exemplo, a divisão das tarefas da casa pode ser algo que está no verde para um casal. Está muito tranquilo, isso já é algo muito sustentável. Para um outro casal, pode ser que isso seja a parte que está no vermelho ou no amarelo. Por exemplo, nessa crise de pandemia, se divertir junto pode ser algo que para um casal está no vermelho, eles não dão conta disso, não têm controle disso, não desenvolveram a habilidade de se divertir de forma tão íntima. Para outro casal pode ser no verde, tá bom? Então, nós chegamos no vermelho. No vermelho, você descreve para você e para o seu parceiro em forma de diálogo, até escrevendo mesmo, é aquilo que vocês não dão conta enquanto casal. É aquilo que está no descontrole da relação. É aquilo que vocês ainda não têm respostas. É aquilo que ainda não foi plantado dentro da relação. São essas características dentro da relação que vocês ainda não sabem como cuidar delas. Então, isso é chamado de inteligência emocional. Se você sabe o que está no verde, o que está no amarelo e o que está no vermelho, você já pode fazer um trabalho de reposicionamento dentro dessa relação, nesse confinamento, nesse isolamento, onde vai chegar a crise financeira, onde vai chegar muitas vezes os medos, as impulsividades, as tristezas, os descontroles. Ponto. Emocionômetro construído, eu sugiro que agora você vá para o segundo passo dessa possibilidade dialógica e terapêutica que eu estou trazendo. O segundo passo seria você separar o que é seu e aquilo que é do seu parceiro. Por que isso? Porque intimidade emocional, gente, é diferente de estar perto, colado o tempo todo ou estar distante. O que é intimidade emocional? É quando eu me abro verdadeiramente, de alma para alma, para eu colocar para o outro o que é que está acontecendo aqui dentro de mim. E o outro também realizar isso. Então, dentro desse processo de separar o que é meu do que é do outro, eu vou buscar uma distância ótima. Uma distância na qual eu possa me manter conectado ao outro, mas ao mesmo tempo eu possa estar criando um espaço próprio para cuidar das minhas coisas. Eu tomo conta das minhas coisas e você toma conta das suas coisas, que são diferentes, necessidades emocionais, sociais, biológicas diferentes, e que ainda assim nós possamos, por escolha, compartilhar muitas coisas juntos. Então essa separação do que é meu, do que é seu, é algo extremamente importante. Isso faz me lembrar a analogia dos porcos espinhos, que quando precisam passar por um período de inverno rigoroso, crise, eles, quando se juntam e ficam muito em cima um do outro, sem se separar, acaba um espinhando o outro e causando dores profundas, às vezes até morte. Ou quando eles se afastam tanto um do outro que acabam também morrendo de frio. Então, por natureza, esses porcos começaram a desenvolver recursos, mecanismos, começaram a encontrar uma distância, onde durante esse inverno eles se sentiam aquecidos, confortáveis, mas ao mesmo tempo também distante para não se espinhar, separar o que é meu e o que é do outro. Evoluindo mais ainda, uma terceira etapa desse processo de desenvolvimento de inteligência emocional para trabalhar a relação a dois dentro dessa crise para que não necessariamente termine em uma separação ou em sofrimentos mais profundos, é construir as pontes da empatia. O que é empatia? Empatia é eu me permitir sentir a dor do outro. Muitas vezes aquele dia está difícil para o outro. Muitas vezes o outro está com medo de não sustentar as dívidas no final do mês, no meio da pandemia. Muitas vezes o outro tem uma necessidade de se silenciar. Então, construir as pontes da empatia é você sair desse lugar de que o outro é o culpado e eu quero ter razão, você que é o errado para ocupar um outro lugar. Eu abro um diálogo aqui para escutar as suas necessidades. Você abre um espaço para escutar as minhas necessidades. Então, a empatia, além de criar esse senso de intimidade emocional, agora sim intimidade emocional,
que nós estamos falando aqui de sentir a dor do outro, sentir o sofrimento do outro. E eu não posso, por exemplo, tornar você feliz hoje, mas eu posso te apoiar na tua dor. Eu posso estar presente aqui diante de você na sua dor, tá? Então, nesse processo de empatia, é importante colocar: eu estou com medo, eu estou impossível, eu estou descontrolado, eu estou triste, né? Quando você passa por esse processo de descrever esse emocionômetro para ver onde é que o casal está, o que dá conta, o que não dá conta, o que está construindo, o que não está construindo ainda. Depois, separar o que é seu e separar o que é do outro, para encontrar uma distância ótima, onde você possa se manter conectado ao outro, mas ao mesmo tempo ter um próprio espaço para planejar as coisas em casa nesse período e dentro da relação. E terceiro, criar as pontes da empatia. Porque você, depois que faz esse processo, você se pergunta: o que é que eu quero fazer agora com isso? Isso que eu dou conta, isso que eu ainda não dou conta, que está descontrolado, e isso que eu ainda estou aprendendo. O que eu quero fazer com isso? Eu quero continuar do jeito que eu estou? Eu quero continuar assim, culpando o outro, julgando o outro, responsabilizando o outro pelo que eu estou sentindo, pelas crises que estão acontecendo nesse período de pandemia? Ou eu quero buscar a harmonia, quero focar na solução? Ou eu quero melhorar o meu relacionamento? Né? Então eu posso usar também o que eu quero fazer com isso, eu posso usar essa crise, essa pandemia, para um aprendizado. Qual é a habilidade que esse relacionamento ainda não tem e que a crise está me dando a oportunidade de desenvolver? Então eu posso usar essa crise, esse confinamento, essas dificuldades para o aprendizado, para o crescimento pessoal, inclusive, e para a ampliação, né, da relação a dois. Gente, esse é um trabalho possível de ser realizado. É muito importante que haja intencionalidade e entrega, né? Porque se tem intencionalidade, a experiência já se torna viva. E a relação a dois é um organismo vivo. Tá ok? Um abraço, até mais. Foi um prazer estar aqui discutindo essa temática com vocês hoje.